Paz, eu vim trazer hoje uma reflexão que está no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Fala assim: E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Esse texto começa falando que Samuel ele já estava velho e ele instituiu seus filhos como juízes sobre o povo de Israel. Essa decisão de Samuel não agradou o povo, porque no versículo 3 fala assim que os filhos de Samuel eram inclinados à avareza, eles aceitavam suborno e eles pervertiam o juízo, ou seja, eram homens completamente diferentes do seu pai que não amavam a Deus. No versículo 5 que a gente leu, o povo chega com essa insatisfação diante de Samuel, com essa reclamação diante de Samuel, falando que Samuel já estava velho e que os filhos dele não andavam conforme as leis de Deus e que eles queriam um rei sobre eles, que reinasse sobre eles como as outras nações tinham. E é nesse versículo que eu quero que a gente reflita. Aqui mostra que o povo estava insatisfeito com a decisão do seu líder, Samuel, que tinha colocado homens ímpios para julgar as causas do povo, que eram seus filhos. A gente vê em outras histórias do povo de Israel, em que eles estavam em situações difíceis, eles foram orar, foram pedir uma direção para Deus. Mas esse caso não é o que a gente vê. A gente vê o povo simplesmente chegando diante de Samuel com essa reclamação, com essa queixa, e exigindo de Samuel que Samuel colocasse rei sobre eles. Mas eles se esqueceram que quem deveria reinar sobre eles era o próprio Deus. Eles não chegaram diante de Samuel tentando colocar isso como uma oração, como uma petição diante de Deus, mas simplesmente como uma reclamação, uma indagação e uma imposição diante de Samuel. Eu quero também ler no capítulo 1, que fala da história de Ana, que é mãe de Samuel, que a gente já conhece. No versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que eu vejo aqui é um contraste imenso entre Ana e os anciãos de Israel. Ana, quando teve um problema, uma queixa, ela levou diretamente diante de Deus. E se vocês prestarem atenção, no versículo 11, por 3 vezes ela se coloca diante do Senhor como serva. Ela pede para que Deus use da sua benignidade, da sua bondade com ela, se lembre dela. Já o que a gente vê aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 8, já é o contrário. A gente vê pessoas que, ao invés de também levarem as suas petições diante de Deus, eles estavam exigindo algo do profeta de Deus, que, como a gente pode entender aqui no contexto do texto, é a mesma coisa que estarem exigindo algo do próprio Deus. O que eu quero trazer de aplicação para a nossa vida hoje é o seguinte: às vezes a gente se coloca como o povo de Israel aqui, levando as nossas exigências diante de Deus e as nossas petições. Talvez, se o povo tivesse chegado com o coração humilde como o de Ana, a situação teria se resolvido muito melhor. Eu costumo dizer que existe a vontade e a permissão de Deus. A vontade para o povo de Israel é que ele próprio fosse o rei do seu povo, mas a permissão de Deus é que o povo colhesse os frutos das suas escolhas. No livro de Números 11, a gente também vê isso. O povo se queixando diante de Deus e exigindo algo de Deus. Deus até deu para eles o que eles queriam. O povo queria carne e Deus mandou. Durante 1 mês eles comeram carne, não é isso que a Bíblia fala? Só que a Bíblia também fala que enquanto eles estavam comendo, Deus mandou uma praga no meio do povo. Porque eles escolheram a permissão e não a vontade de Deus. A vontade de Deus para o seu povo naquele momento no deserto era que eles se deliciassem com maná, que milagrosamente todos os dias aparecia para eles. Mas a vontade do povo
era matar a sua saudade do Egito. Deus permitiu que eles comessem carne, mas houve consequência. Aqui, Deus permitiu que o povo recebesse o rei que eles pediram, mas também teve consequências. Quando a gente tiver as nossas indagações, as nossas questões, que a gente faça como Ana fez. Chegar diante do Senhor com o coração de serva, pedindo para que o Senhor use da sua benignidade com a nossa vida, se colocando aos pés do Senhor. E que a gente não faça como o povo de Israel fez, exigindo algo de Deus. Porque ainda que ele atenda às suas exigências, vai ter consequências. Jesus, quando ele estava próximo de ser crucificado, ele fez uma oração muito conhecida por todos nós. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, a sua vontade seja feita. O próprio Filho de Deus, ele escolheu a vontade do Pai. Ele não exigiu nada do Pai, mesmo que ele pudesse fazer isso. Que esse texto ensine pra gente como nós devemos orar. Não chegar diante do Senhor com as nossas exigências. Senhor, eu exijo, Senhor, eu ordeno, Senhor, eu declaro, Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Que assim como Ana e o próprio Filho de Deus se colocaram como servos, como filhos obedientes, em uma posição humilde diante de Deus, que a gente siga esse exemplo. Eu espero que esse vídeo venha edificar a sua vida, que a próxima vez que você for orar, que você peça a direção do Espírito Santo de Deus para que ele conduza as suas palavras, para que você faça como Ana e como Jesus, pedindo a vontade do Pai e não colocando diante dele as suas exigências e querendo que ele faça do seu jeito. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou da atitude do povo de Israel e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas por essa palavra. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.